Capítulo 4. O irmão mais velho já trabalhava fora. Tinha conseguido um emprego em uma loja de sapatos. Trabalhava de dia e estudava de noite. Os outros 3 irmãos estudavam pela manhã, todos entre a 5ª e a 8ª série. Um dia de manhã, os 3 saíram juntos para a escola e deixaram os pais discutindo em casa. Um começo de dia normal para o tipo de convivência da família. O irmão mais velho foi trabalhar. Os pais continuavam discutindo. Quando os 3 estudantes estavam distantes 2 quadras de casa, Roberto percebeu que havia esquecido um livro e resolveu voltar para pegar. Quando se aproximou de casa, viu que os pais continuavam na mesma toada. Abriu o portão devagar e entrou pela porta do fundo. A empregada não tinha chegado ainda. Os pais não perceberam e continuaram a discussão. "Você precisa me respeitar mais, parar de me bater. Que exemplo você pode dar para os seus filhos? Eu te dou casa e comida. Eu também ajudo nas despesas da casa." Então o pai resolveu apelar e mostrar quem mandava de fato. "Você devia me agradecer por eu ter pegado você no meio daquele lugar e assumido seu filho." A mãe caiu em choro. Ao se virar, viu Roberto na porta da cozinha, escutando toda a conversa. Olhos arregalados, o menino moreno estava branco. O pai saiu de casa batendo a porta da frente e acelerando forte a picape. Deixou o assunto para a mãe resolver. "Isso é entre eles dois", pensou. A mãe abraçou o filho, os 2 choraram alto. Durante muitos minutos, chorando abraçados. Depois de um tempo, os 2 se controlaram. "Meu filho, me perdoa. Sua mãe te ama, me perdoa. Mãe, eu vou te contar tudo, meu filho. Você precisa saber." Era doloroso demais para a mãe desenterrar velhas lembranças que ela julgava para sempre sepultadas. Era mais doído ainda ter que contar para o filho. Mas já não havia opção. Respirou fundo, tomou força e começou a contar a história. "Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, me contaram uma história muito triste. Uma família vivia na roça, no interior, na região Nordeste. Eles eram muito pobres. Um dia, num acesso de loucura, o pai pegou as 2 filhas e as levou para a cidade. Uma cidade pequena, também muito pobre. Chegando lá, depois de beber muito, ele foi para a praça e gritava oferecendo as filhas a quem quisesse. Elas eram ainda muito novas, o suficiente para não entender o que estava acontecendo. Ele não suportava ver as filhas passando fome, pedindo pão sem que ele tivesse para dar. Gritava alto que se ninguém quisesse as meninas, ele iria matar as 2. Na hora, um casal do sul que passava por lá pegou a menina mais velha. Ainda restava uma. Na cidade, havia um casal que não tinha filhos. Eles não eram muito ricos, mas tinham uma plantação de cacau que dava um bom sustento. Logo alguém foi avisar o senhor, que veio rápido e pegou a menina. Ninguém nunca mais ouviu falar daquele bêbado que ofereceu as filhas. A menina mais velha era minha irmã, e a mais nova você sabe quem é. Às vezes, eu penso muito em minha irmã. O que teria acontecido com ela? Ela é casada, tem filhos. Será que ela se parece comigo? Será que ela está viva? Talvez eu nunca venha saber, embora tenha a impressão de que, se encontrasse com ela na rua, eu saberia quem ela é." Pausa para respirar, chorar mais um pouco, controlar-se e continuar falando. "O senhor do cacau passou a ser o meu pai, o único que eu conheci de verdade. Estava próximo do aniversário da mulher dele, e numa grande festa, eu fui dada como presente para ela. Ela sempre me tratou como filha, mas era muito rígida, me batia muito. Meu pai, ao contrário, era bem mais bondoso. Eu vivi uma infância sem dificuldades, até que, quando eu já era adolescente, meu pai enfrentou uma crise financeira muito grave. A plantação de cacau não rendeu o que ele esperava, ele teve que vender muita coisa. Para piorar, ele ficou muito doente e em pouco tempo morreu. Eu já era mocinha nessa época, a situação piorou muito. Minha mãe não soube tocar o pouco que restou da fazenda e passou a me agredir muito, cobrar de mim e me jogar na cara que eu era apenas uma adotada. Tudo tinha ficado muito difícil. Foi aí que eu resolvi sair de casa. Na verdade, eu fugi. Sem me despedir, sem deixar bilhete, com um pouco de dinheiro que tinha, comprei uma passagem para uma parte da viagem.
Tive que dormir na rua, pedir comida, pegar carona, até que cheguei à capital deste estado. Roberto prestava atenção. A cada frase parecia se tornar mais duro. Olhava para o nada, olhava firme nos olhos da mãe. Ela preferia que ele olhasse o nada. Uma pausa, um suspiro, um soluço, chora mais um pouco, retoma o fôlego e continua a contar a história. A mãe prosseguiu. Quando cheguei, era tudo muito novo para mim. De um lugar interiorano para uma cidade que muitos chamam de maravilhosa. Eu não conhecia nada, ninguém. Dormi sob as marquises, nos bancos das praças, às vezes debaixo deles. Tentei conseguir emprego, mas era muito difícil porque eu não sabia fazer nada. Durante alguns dias, eu lavei prato num bar, em troca de comida, mas era só. A fome é algo que dói muito, meu filho. Dói na barriga e dói na alma. Fiquei dormindo as noites num calçadão na beira da praia. Ali eu conheci algumas prostitutas que foram as únicas que me ajudaram. Na primeira noite em que eu dormi lá, uma mais nova quis me bater. Dizia que era ponto dela e eu seria concorrente. Então eu expliquei a situação e ela me deixou em paz. Uma outra, mais velha, soube da minha história e veio conversar comigo. Na terceira noite que eu dormi ali, ela me chamou para ficar na casa dela. Era uma casa horrorosa, mas já servia para eu dormir na sala. Ela me ensinou alguma coisa de corte e costura, coisa que ela fazia durante o dia para montar as próprias roupas e também para vender para outras amigas. O pouco que eu sei veio daí. Até que, na semana seguinte, uma cafetina me procurou lá. Disse que eu era muito bonita para ficar na rua e ofereceu um serviço em uma boate. Eu resisti um tempo, mas a situação não me permitia escolher. A mãe chorou descontrolada. Roberto ficou mudo. Seus olhos já estavam secos, seu coração chorava. Era muito estranho ver uma mãe contando história dessas para um filho. Ele já havia entendido o final. E a mãe continuou. Eu fui trabalhar como garota de programa na boate. O dinheiro que eu ganhava não me deixava passar necessidade. Tinha que dividir com o dono, mas dava para comer. Morava lá mesmo e o que restava era para comprar roupa e maquiagem. Perdi minha virgindade com um homem que nem sei quem é. Peguei doença. Na primeira gravidez, eu fiz um aborto. Na segunda, eu resolvi ter você. Eu já estava grávida de 1 mês e pouco quando conheci seu pai. Quer dizer, você sabe, este seu pai daqui. Ele era viúvo e carente, tinha 2 filhos novos para criar. Ele ficou sendo um cliente fixo meu e se apaixonou. Acho que eu fazia bem feito. Me chamou então para morar com ele. Eu achei que seria melhor. Ele respeitou minha vontade de querer ter você e eu assumi o papel de mãe dos filhos dele. O resto da história, você sabe. Roberto permanecia calado, sem esboçar sentimento. O menino começava a tomar contato com a dureza da vida e descobri que as verdades, normalmente, são tristes, são frias. A verdade, tal qual, coberta curta, que nos descobre os pés, era apresentada ao menino. A verdade que constrange, que desnuda e que deixa a alma com frio. Meus irmãos sabem, mãe? Os mais velhos, sim. O mais novo vai saber na hora certa. Meu filho, me perdoa, me perdoa. Roberto então correu para o quarto. Meu filho, volta aqui. Ele bateu a porta. A mãe foi para o quarto dela, chorando. Tinha que tentar se controlar porque tinha umas peças para cortar, outras para costurar. Roberto se deitou. A aula já tinha ficado para segundo plano. Quer dizer que ele tinha um pai carrasco que maltratava os filhos, explorava os empregados e abusava das empregadas, traía e batia na mãe. E essa mãe traída e sofrida fora prostituta na juventude. E ele próprio era filho de um programa e nem mesmo sabe quem é seu pai. Ele, que se julgava o preferido do pai nas cobranças e nos castigos, parecia entender melhor o porquê da situação. E também a razão de a mãe não reagir diante do pai e ser tão dependente dele. Parecia ser uma dívida. Roberto não tinha força nem para chorar. 2 de seus 3 irmãos não eram irmãos. Que coisa estranha, pertencer a um mundo que não é seu. E se ainda julgasse ser alguém, podia não ser quem pensava. Seu pai poderia ser qualquer um. Poderia ser um rico procurando aventura, um cara pobre buscando prazer. Poderia ser branco ou negro, alto, gordo, careca, ter sardas. Poderia ser qualquer um.
muito tempo olhando para o nada e pensando no vazio. Ele escutou a mãe chorando baixinho, tentando controlar o choro. Levantou-se e foi até o quarto dela. Bateu de leve na porta, empurrou devagarinho, tomou coragem e falou com a voz embargada. Mãe, sua vida foi muito sofrida. Você não tem que me pedir perdão. Eu é que tenho que pedir a você. Você sofreu muito e ainda quis ter o filho que sou eu. A mãe se levanta, olha o filho, os dois se abraçam. Mais choro, dessa vez com uma sensação de perdão mútuo, de alívio. O choro foi parando e dando lugar a um sorriso calmo. Roberto olhou nos olhos da mãe. Você nem conheceu sua mãe verdadeira. Eu conheço a minha e sei que ela é a melhor mãe do mundo. Não teve jeito, a mãe chorou mais uma vez. Um dia, o pai chegou a casa e encontrou a esposa muito alegre. Ele desconfiou. Que alegria toda é essa? Nada demais. Fala pra mim. Já disse, não é nada. O pai se sentiu provocado e partiu para cima da mãe. Segurou-a forte no braço e perguntou. Você tá aprontando comigo? A mãe se soltou e ficou perto da mesa. Eu não fiz nada. O pai partiu para cima mais uma vez. A mãe pareceu se lembrar dos conselhos do filho, e quando o marido chegou bem perto para a agressão, pegou a tesoura em cima da mesa. Se você vier, eu meto a tesoura em você. Quem é você para me ameaçar? O marido estranhou. Experimenta, disse a mulher. Quer dizer que você ficou bravinha agora, é? Desafia para ver. Um passo à frente, e a mulher levanta a mão e aponta a tesoura para o marido. O pai desistiu e se afastou, assustado, questionando-se de onde aquela mulher tirou tanta coragem. O que deu nela para tomar essa atitude? Talvez sua autoridade de pai estivesse sendo desgastada. Pensou em tomar uma ação mais forte e desistiu. Foi até a cozinha e tomou uma xícara de café. Ainda estava surpreso. A mãe chegou e disse: Hoje eu peguei a encomenda de uma escola. Vou fazer 60 uniformes para os alunos. É por isso que eu estou alegre. O tempo não perdoa ninguém. Lei da vida. As crianças inocentes crescem, tornam-se adultas. Entre os dois tempos, a adolescência. Roberto já não era criança. Também não era adulto. Às vezes não sabia como se comportar, coisa própria da idade. Era criança para certas coisas, as liberdades e as vontades, e adulto para outras, as facilidades e as criancices. Já começava a surgir a vontade de ter alguém, falar para os colegas. Eu estou namorando fulana. Não fala nada com ela não, viu? A colega chata de alguns anos atrás torna-se o desejo de então. Tomar um sorvete, cantarolar uma música, ousar um poema, mesmo sem rima, tentar impressionar. A vizinha da casa da esquerda era linda. Era uma das chatas de tempos passados. As bruxas, às vezes, viram princesas. Um trabalho de escola juntos, uma música, outro trabalho, um poema. Ela disse que era lindo, o poema. Talvez só por educação. Um sorvete mais um poema. Roberto um dia estava na casa dela. Os dois sozinhos na sala. Os pais estavam para o trabalho. Chance. Aproximação, abraço e beijo. Os dois se tornaram namorados. Ninguém poderia saber, muito menos os pais, dela principalmente. O namoro escondido parecia aumentar o entusiasmo que um tinha pelo outro. Roberto não era, propriamente, um galã hollywoodiano, mas tinha o seu charme. Já tinha mais altura que a maioria dos colegas. Outro dia, sozinhos de novo. Chance para o pecado. Sangue nas veias, quente vermelho, libido forte, maldade nem tanto. Os dois abraçados no sofá, barulho no portão, pai dela chegando. O medo de ser descoberto fez Roberto sair pela janela e saltar o muro que dava para sua casa. Livrou-se do flagrante, mas machucou a barriga. A mente criativa precisava inventar alguma coisa para sua mãe. Não era coisa grave, mas a camisa suja de sangue iria denunciar. Foi no futebol, mãe. E desde quando você gosta de futebol? Desde hoje, jogando na escola. Isso é desculpa, menino. Conta a verdade. É verdade. A mãe não se convenceu, mas deixou pra lá. Tudo bem, passa um remédio aí. Roberto estava na primeira série do ensino médio.
Nesse tempo, havia uma menina que todos os colegas achavam linda. Era considerada uma das mais belas da cidade. Já havia vencido um concurso de beleza negra. Doida, é verdade, doida e linda. Talvez mais doida que bela. Ela toma remédio, desmaia de vez em quando, comentavam. Era apaixonada por Roberto. Estudavam na mesma escola. Tornou-se amiga da irmã. Daí, a frequentar a casa dele era um passo. Eu ainda te pego, dizia ela para o rapaz. Quero ver, desafiava Roberto. Olhares, insinuações, coisas que fazem parte do jogo. O estranho jogo da sedução, da conquista, da realização. Jogo permeado pela loucura, ainda que não muito ofensiva. Às vezes, a doidice da menina falava mais alto. Alguns culpavam a idade. Toda menina nessa idade é meio doidinha mesmo. Outros diziam que era culpa dos remédios. Diziam também que era só a paixão. A irmã de Roberto alertou. Olha, ela disse que vai ficar grávida de você. Bilhetes, recados. Parecia que era uma missão para ela. Um dia, ela viu Roberto com a vizinha, a concorrente. O casal tinha que se comportar porque o namoro era velado. Insanidade. A pretendente levou uma faca para a escola para ameaçar a rival. Era preciso saber a hora, intervalo, num dos cantos do pátio. Tira a faca de dentro da bolsa, aponta na direção da outra. Afasta dele, senão um dia eu te furo. A outra gelou, ficou sem reação. Muda, só contemplou o braço estendido. A faca não tremia. Poucos colegas estavam por perto e ninguém quis se aproximar. Tinham medo do que a louca poderia fazer. Mas sempre tem alguém que grita, que faz escândalo. Muita gente se aproximou. Inspetor, professoras, diretor. Seguraram a menina, tomaram-lhe a faca. O tumulto se desfez. O povo se espalhou e houve a suspensão. Carta para os pais, nenhuma ocorrência policial. O segredo de Roberto passava a ser não tão segredo assim. Os colegas desconfiaram do ciúme da doida. Depois de uns dias de calmaria, ela viu Roberto saindo da escola com a vizinha. Estavam indo para casa. Ousavam mãos dadas. O ciúme é capaz de provocar o ódio. A menina se aproximou dos dois. Olhou para a rival. Eu sei que seus pais não sabem e eu vou à sua casa daqui a pouco contar para eles. Ameaçou e saiu com um riso de vingança estampado. E agora? Questionou Roberto. A gente chega lá antes, falou a namorada. Fazer o quê? Vamos falar a verdade para minha mãe. Ela vai concordar. Tem certeza? Tenho. Vamos. Sorriso de cumplicidade. Apertaram o passo, cortaram o caminho, chegaram antes. A tarefa não era das mais fáceis. A menina assumiu a missão. O pai não estava em casa. Falou para a mãe na sala, na frente do namorado. Vocês já estão no tempo mesmo. Só quero responsabilidade, tá? Disse a mãe. Roberto se surpreendeu com a atitude da vizinha e com a aprovação da mãe. Questionar para quê? Preferiu curtir. Saíram juntos para comemorar. Sorvete, não dos melhores, mas ali na esquina mesmo. Mãos dadas, coisas simples que adquirem a graça da imensidão, da perfeição, a estranha perfeição dos apaixonados. Quando há entusiasmo, as coisas pequenas se tornam especiais. Beijo, a primeira namorada. A doida então chegou, palmas na frente da casa. A mãe da vizinha atendeu. Sem muitas cerimônias, a menina já foi falando. A senhora sabe que sua filha e Roberto estão namorando? Sei sim. Frustração para a delatora. Mas, sabe? Mas não era escondido o namoro deles? E a senhora concorda? Sim, eu concordo. E o seu marido? Sabe? Sabe e gosta muito de Roberto. Silêncio. Derrota. Decepcionada, vai embora. No rumo de casa, ela viu o casal tomando sorvete. Já era quase noite. A estrela de uns é o ocaso de outros. Não tentaria mais nenhuma loucura. Era só curtir a dor, que passaria rápido, mas não poderia se esquecer de tomar os remédios.